Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais uma aula do PROS de Base. Na aula de hoje nós vamos encerrar o nosso módulo introdutório. Olha lá, acabou de começar o curso e já estamos aí finalizando o nosso primeiro módulo. Então essa é uma aula muito importante em que eu vou falar um pouquinho para você a respeito do mercado de infraestrutura, né? Então, quais são as áreas que você pode atuar, o que você pode desenvolver dentro do mercado de infraestrutura, como que você deve fazer para tentar entrar nesse mercado, ou se você já está no mercado, o que você pode fazer para tentar ampliar a sua área de atuação. Se você está aqui no PROS de Base, o primeiro passo você já deu. Então, como eu disse lá nas outras aulas, a ideia do curso aqui é poder ampliar, abrir a sua percepção, abrir o seu conhecimento a respeito de infraestrutura. Com certeza isso vai ser super importante para o seu crescimento profissional. Quando a gente pensa a respeito do mercado de infraestrutura, nós precisamos ter em mente que as áreas de atuação são várias. Vocês devem ter visto na última aula em que eu falei a respeito da ementa do nosso curso, nós vamos falar sobre diversas áreas. E um projetista de infraestrutura, ou seja um coordenador, ou seja um gestor, ele acaba tendo que ter um conhecimento mínimo de todas essas áreas. Quando você buscar uma especialização em cima de uma determinada área, aí sim você vai ter que estudar aquilo a fundo. Então, se você quer ser projetista de drenagem, aí você vai ter que buscar um conhecimento na área de drenagem. Mas você precisa ter um conhecimento multidisciplinar. Isso vai ser o primeiro diferencial para você entrar nesse mercado. Então, quando a gente pensa em ingresso no mercado, eu gosto sempre de falar para o pessoal, a gente precisa entender a primeira área de atuação da infraestrutura como a topografia. Nós teremos uma aula a respeito de topografia, em que eu vou mostrar para vocês, um pouquinho sobre topografia, o que você precisa conhecer de topografia. Então, a primeira área que você pode atuar dentro desse mercado de infraestrutura é com topografia. Lembrando que a área de topografia ainda é dividida em duas principais. Nós temos a área de levantamentos de campo e nós temos a área de escritório. Na aula de topografia eu vou explicar isso um pouquinho melhor para vocês. Mas, com um conhecimento mínimo de topografia, você pode sim perfeitamente buscar uma vaga num escritório de topografia, por exemplo. Então, lembra quando eu falei um pouquinho a respeito ali do AutoCAD, né? É um software de desenho. Então, você tendo um conhecimento de desenho, você pode atuar sim numa empresa de topografia. Então, o primeiro ponto que eu acho que é importantíssimo a gente colocar aqui seria, eu sempre defendo isso, o ingresso na infraestrutura ele deve iniciar na topografia. Quando eu falei a respeito da minha carreira, eu não falei muito a fundo o primeiro trabalho que eu fiz, mas quando eu trabalhei com desenho foi numa empresa de topografia. Isso me trouxe uma visão muito importante da infraestrutura, porque a topografia é a base de tudo. Então, esse mercado de projetos de infraestrutura, o início que você pode dar é tentar ingressar na área de topografia. Eu recomendo muito isso. Outra área que você pode tentar buscar é algum tipo de vaga, seja de um jovem aprendiz, ou se você já está na área de graduação, por exemplo, seja como estagiário, é numa empresa de projetos e consultoria mesmo, tá? O mercado, alguns anos atrás, a gente encontrava no Brasil grandes empresas de projeto que dentro dele desenvolvia os mais variados tipos de projeto. Então você tinha as grandes empresas famosas de projeto aqui, seja em São Paulo, seja em outras grandes cidades, você tinha diversos setores e tinha o setor de geometria, o setor de pavimentação, o setor de drenagem. Então era muito interessante porque você poderia ingressar numa empresa dessa e acabar se articulando ali dentro de várias áreas, Hoje o mercado deu uma mudada. Nós temos empresas mais especialistas. Então o que eu recomendo? Depois que você terminar o PROS de Base, procura entender qual área que você mais se interessou. Ah, Gustavo, gostei mais de terraplenagem. Legal, vai buscar um treinamento de terraplenagem. Gostei mais de pavimentação. Interessante, vai buscar um treinamento na área de pavimentação. Feito isso, com esses conhecimentos básicos, aí você já pode sim, com certeza, buscar uma vaga nessas empresas de consultoria e projetos. Como eu disse, eu estou no mercado há 20 anos, mais de 20 anos na verdade,
E assim, a gente sempre encontra colegas que estão buscando profissionais atuantes na área de consultoria e projetos. Gente, tem muita vaga no mercado. Por que tem muita vaga no mercado? Porque o pessoal não tem essa formação. Né? Como eu disse, muitas vezes você tem um engenheiro civil formado na universidade, formado na graduação, mas que não tem conhecimento nenhum de projetos. Né? Hoje a gente sabe que projetistas de infraestrutura que trabalham bem com civil 3D, que desenvolvem projetos de geometria, de terraplenagem, de drenagem, conseguem facilmente no mercado um salário de 6, 7 mil reais. Sendo que muitas vezes a gente tem engenheiros civis formados que buscam vagas em empresas para atuarem como analistas técnicos e vão ter salários abaixo disso. Isso é um assunto delicado, porque a gente sabe que existe o piso, né? Todo engenheiro civil tem um piso mínimo de 8 salários mínimos, se eu não me engano, 8,5. Mas na prática, infelizmente, isso muitas vezes não acontece. Diferente dos projetistas de infraestrutura. Tá? Então, os projetistas de infraestrutura conseguem sim uma colocação no mercado com salários bem interessantes. É claro que você precisa de conhecimento. Não adianta você querer buscar uma vaga se você não se garantir desenvolvendo esse projeto. Tá? E o primeiro passo você já está dando. Fazendo o ProgeBase, você já vai conseguir ter um conhecimento básico disso. Então, dentre essas possibilidades de atuação de mercado, de vagas que você pode escolher, não se esqueçam disso. Então, nós temos os desenhistas, que muitas vezes auxiliam os projetistas. Ele ainda não tem um conhecimento para desenvolver o projeto, mas ele tem um conhecimento de desenho, ele tem um conhecimento da plataforma AutoCAD, por exemplo. Então, ele consegue fazer uma revisão de um desenho, ele consegue gerar um PDF para poder fazer uma plotagem de um desenho, né? Tem várias questões aí que você, como desenhista, consegue desenvolver dentro de uma empresa de consultoria. Já o projetista, ele já vai ter acima dele um engenheiro responsável. Muitas vezes nós temos um engenheiro projetista mesmo, né? Ele faz o projeto e já é o responsável técnico por aquele projeto que ele acabou desenvolvendo. O projetista já abre um leque gigante, gente. Então, o que você precisa entender dentro dessas possibilidades de postos de ocupação, que pode ser um desenhista, pode ser um projetista, pode ser um auxiliar, pode ser um estagiário, você tem várias áreas que você pode trabalhar. Porque quando a gente fala sobre terraplenagem, eu vou explicar isso depois nas outras aulas individualmente, fazer projeto de terraplenagem, esse projeto pode ser utilizado em vários tipos de obra. Então nós temos empresas, por exemplo, que só fazem projetos rodoviários, de rodovias. No projeto de rodovia você tem um projeto de terraplenagem. Nós temos empresas que só fazem, por exemplo, projetos industriais, projetos de indústrias. Então, para fazer uma indústria, você precisa de um projeto de terraplenagem. E assim por diante. Nós temos empresas que fazem projetos portuários, de portos, empresas que fazem projetos de aeroportos, loteamentos, sistemas viários para a prefeitura. Então, as áreas de atuação são enormes. No nosso e-book você vai ver aí uma lista de áreas que você pode vir a atuar e buscar colocação, né, gente? E isso vale também para todas as outras atividades que a gente vai falar aqui no curso. Então, seja pavimentação, seja água, esgoto, redes de saneamento, o leque é gigantesco. Você pode buscar um estágio, por exemplo, dentro das concessionárias de água e esgoto. Então, em São Paulo, por exemplo, Sabesp, você tem a SAI, fora a parte de energia elétrica também, né? Não é tanto a minha formação, né? Porque eu sou engenheiro civil, mas faz parte da infraestrutura também o fornecimento de energia elétrica. Então, você tem a Enel, você tem outras concessionárias. Você consegue ampliar e ter um leque de atuação muito grande. Isso é muito importante. É claro, gente, a gente tem que alinhar as expectativas, como eu já falei isso em outra aula. Eu não gosto nos meus cursos de prometer salários, né, dizendo você vai se formar no curso e vai conseguir um salário de X. O que a gente sabe são as realidades do mercado. É o que o mercado vem pagando para esses profissionais, mas obviamente você tem um longo caminho pela frente, tá? Mas você precisa começar. Hoje é perfeitamente possível você conseguir um emprego de desenhista projetista de infraestrutura e conseguir um salário, por exemplo, de em torno de R$2.000, R$2.500. Isso é perfeitamente possível, seja como CLT ou seja como PJ, né? Mas você precisa ter conhecimento, você precisa ampliar o seu conhecimento de infraestrutura.
Muito cuidado para não queimar cartucho, né? Eu costumo brincar, de buscar uma vaga e sendo que você lá dentro acaba perdendo essa oportunidade de crescimento, né? As empresas de consultoria, de elaboração de projetos, normalmente elas possuem um plano de carreira, né? Então você vai começar como desenhista, projetista, depois você vai se formar, vai fazer a sua faculdade, a sua graduação, e você vai ampliando o seu conhecimento até que você acaba atingindo salários bem interessantes. Hoje eu tenho contato de colegas aí que atuam na área de infraestrutura como gestor, como coordenador de equipes e tem salários aí na faixa de 20, 25 mil reais. Isso é sim uma realidade do mercado de infraestrutura, tá? Então, por fim, a mensagem que eu quero deixar para vocês nessa aula é que é muito importante que você tenha um conhecimento multidisciplinar de infraestrutura para você poder atuar numa determinada área, mas busque formação. Se você quer atuar com terraplenagem, seja o cara da terraplenagem, seja o fera da terraplenagem. E hoje nós temos muito conteúdo de fácil acesso, né? Se você for no YouTube mesmo, você vai ver uma porção de cursos, uma porção de ideias lá para você poder aplicar nos seus projetos. Outra coisa, muitos alunos sempre me perguntam: Gustavo, eu fiz os cursos, mas eu não tenho experiência, não consigo uma vaga de trabalho porque eu não tenho projetos para mostrar. É só fazer. O legal da área de infraestrutura é que você pode ir no Google, pegar um determinado terreno sem saber de quem que é, implantar um loteamento lá e fazer um projeto fictício. Isso é perfeitamente possível, nada impede de você fazer isso, né? Então as pessoas às vezes reclamam porque não tem uma oportunidade por não ter um portfólio. Então essa é a dica que eu te dou: crie o seu portfólio. Chame de projeto experimental 1, projeto experimental 2, projeto experimental 3. Tá sem trabalho? Gente, vai bunda na cadeira e corre atrás. Então você pode muito bem pegar uma área qualquer e fazer um projeto completo, do começo ao fim, pronto, aquilo lá já entrou no seu portfólio. Mas seja transparente com os seus possíveis empregadores, né? Fala: eu tenho aqui um portfólio que eu desenvolvi, que tem tais projetos, que são projetos experimentais que eu fiz para poder praticar os conhecimentos que eu obtive no curso tal, entendeu? Fale o que o entrevistador quer ouvir, né? Ele quer pessoas que estejam empenhadas para poder buscar conhecimento dentro da organização. Eu costumo falar isso para o pessoal que trabalha comigo. Eu acho que não é correto a gente dizer que é trabalho em primeiro lugar. A coisa não é por aí. A gente precisa entender a função do trabalho dentro da nossa vida, mas obviamente que todos nós temos responsabilidades. Precisamos ganhar dinheiro, precisamos ter salário, precisamos ter reconhecimento. E o primeiro passo para isso, gente, é buscar conhecimento. E você já está fazendo isso aqui. Isso é muito legal, é muito importante. Então decida o que você quer, escolha uma área de atuação e busque informação. Busque grupos de networking, faça o seu LinkedIn, aproveite as nossas comunidades aqui para você poder se integrar nesse mundo de infraestrutura. Eu gosto de dizer também para as pessoas o seguinte: se você está entrando em alguma coisa nova, se o mundo da infraestrutura ele é novo para você, entra de cabeça. Você precisa começar a respirar esse mundo. Quando eu falo respirar, ele é em todos os sentidos. Então assista vídeo do YouTube, entre em perfis do Instagram que falam sobre esse tema, relacione-se com pessoas que estão nesse mercado. Isso é extremamente importante. Eu, ao longo dos meus 20 anos de carreira, praticamente nunca fiquei sem trabalho e o meu trabalho sempre foi por indicação. Então faça um trabalho direito. Você entrega o que o cliente espera, seguramente ele vai te indicar para outro, né? Isso é uma coisa cíclica dentro do nosso meio. Então, eu, por exemplo, que acontece muito comigo aqui, eu presto serviço para uma determinada empresa e a pessoa nessa empresa que tinha contato direto comigo acabou saindo de lá e foi para outra empresa. Quando ela vai para esta outra empresa, ela busca os meus trabalhos de novo. Pronto, já estou ampliando meus clientes. Beleza? Então segue firme aí no nosso curso, entenda quais são todas as possíveis áreas de atuação que você pode ter e vai atrás. Tenho certeza aí que se você está começando agora, daqui 1, 2 anos você já vai estar dentro do mercado. E entenda o seguinte: as coisas demoram para acontecer. Não tem jeito, pessoal. Eu comecei a atuar na área de infraestrutura 20 anos atrás e a minha estabilidade mesmo, mais tranquila, financeira, ela deve ter ocorrido aí nos últimos 10 anos.
Então eu demorei pelo menos uns 10 anos para poder ficar um pouco mais tranquilo. Tenho que trabalhar ainda, obviamente, mas num ritmo bem diferente do que eu trabalhava lá no início. Beleza? Trilhe seu caminho, comece, não deixe para amanhã o que você vai começar hoje, leva o nosso curso aqui até o final e procure informação a respeito do mercado de trabalho, que eu tenho certeza que você vai conseguir o seu espacinho lá. Beleza? A gente se vê na próxima aula. Aqui a gente encerra o nosso módulo introdutório e aí a gente segue para o nosso módulo principal. Não se esqueça, hein? Caneta e papel na mão aí do lado e vamos que vamos. Um abraço.